Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária na continuação da nossa série sobre a Fratelli Tutti. Hoje a gente vai falar sobre o quarto capítulo desse livro, que é Um Coração Aberto ao Mundo Inteiro. Eu vou começar lendo o primeiro parágrafo desse capítulo, que é o parágrafo 128, que já dá todo o tom do que a gente vai falar aqui hoje. Se esta afirmação, como seres humanos, somos irmãos e irmãs, não ficar pela abstração, mas se tornar verdade encarnada e concreta, coloca-nos uma série de desafios que nos fazem mover, obrigam a assumir novas perspectivas e produzir novas reações. Então a gente vai falar muito sobre esse ser irmão, sobre o papel do próximo na nossa vida. Mas qual que é a questão? Aqui o Papa dá um tom muito forte voltado à questão dos imigrantes. Por quê? A meu ver, como o Papa, logicamente, está localizado na Europa, a gente sabe que lá isso é um problema. Lá existe a imigração e muitas vezes esses imigrantes são tratados como um nada. Ou, até pior talvez do que como um nada, são tratados como bandidos. São a escória, infelizmente tratados como escória. Então o que eu vou fazer aqui é, seguindo o texto, lógico, da Fratelli Tutti, trazer um pouco esse contexto do imigrante e do migrante para o nosso próximo. O Papa faz esse caminho. Por vezes ele fala do imigrante, por vezes do próximo. Então, vamos lá. Primeiramente, quando ele fala dos esforços que a gente tem que ter com esses imigrantes, ele resume isso em 4 verbos. Os verbos são acolher, proteger, promover e integrar. Então, basicamente, se você acolhe, protege, promove e integra, você não vai ter problema nenhum, porque você vai estar recebendo como um irmão esse imigrante. Mas no nosso caso, isso é o que a gente tem que fazer com o nosso próximo, com o outro, com aquele que está próximo. Quando a gente acolhe o diferente, porque lógico, acolher aquele que a gente gosta, aquele que é do mesmo grupo que o nosso, isso é muito fácil. Mas quando a gente acolhe o diferente e o diferente se permite ser acolhido, quando há uma abertura dos dois lados, a gente permite com que esse diferente continue a ser ele, ou seja, seguindo a vida dele, as crenças dele, mas a gente dá a possibilidade de um novo desenvolvimento para ele. Ou seja, se não houvesse esse acolhimento, esse encontro entre os dois, talvez não houvesse desenvolvimento de nenhum dos dois. E aí, vou ler agora para vocês o número 140, na verdade um trecho do número 140. Quem não vive a gratuidade fraterna transforma a sua existência em um comércio cheio de ansiedade. E veja como vivemos num tempo de muita ansiedade, não é mesmo? Está sempre medindo aquilo que dá e recebe em troca. Em contrapartida, Deus dá de graça, chegando ao ponto de ajudar mesmo os que não são fiéis, e faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Ou seja, sair um pouco da lógica de vou ajudar aquele, porque aquele pode me dar algo em troca. Isso não é fraternidade, isso não é gratuidade, isso é interesse. Isso não é amizade social, isso é amizade interesseira. Isso vai muito além só do outro. A gente não deve se aproximar de uma pessoa com interesses. A gente deve se aproximar com gratuidade. Queremos conhecer aquela pessoa pelo que ela é, gostar daquela pessoa pelo que ela é, acolher aquela pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem. Isso é uma doença, a meu ver, da nossa sociedade atual, uma sociedade interesseira, uma sociedade em que só aqueles que têm interesses se aproximam. Além disso, a gente pensa que eu ficando aqui no meu grupo, o que acontece fora do meu grupo não vai me afetar, não é mesmo? Não é assim. O Papa fala em escala de país. Ele fala que o que acontece nos países mais pobres, em algum momento vai chegar nos países mais ricos. Isso é uma das características da globalização. O que afeta o nosso país não é só o que acontece aqui, mas o que acontece no mundo todo. E a gente pode falar isso também para relações sociais. Ou seja, o que acontece com os outros, com os que não são do meu círculo, com os que estão ao meu redor, pode sim me afetar de alguma forma. A gente não sabe como,
mas a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que a gente é isolado. Nada nos afeta, apenas aquilo que a gente quer que nos afete vai chegar até nós. Não é assim que funciona. E aqui leio um trecho do parágrafo 142. É preciso olhar para o global, que nos resgata da mesquinhez caseira. Com global aqui, o Papa quer dizer olhar para fora, sair um pouco do nosso próprio umbigo. Olhe para o geral. Quando a casa deixa de ser lar para se tornar confinamento, calabouço, resgata-nos o global, porque é como a causa final que nos atrai para a plenitude. O que ele quer dizer com isso? Às vezes a gente está num momento nosso, ou como país, ou como cidade, ou como grupo, que tudo parece que não vai dar certo, parece que tudo vai cair aos pedaços. Mas aí a gente olha para a história ou para a realidade de grupos muito semelhantes ao nosso, ou de países semelhantes ao nosso, a gente vê, olha, aquele lá passou por dificuldades semelhantes às nossas, mas deu certo. Não é porque agora está difícil que as coisas não vão para frente. Tenha fé, acredite. Continuando. Ao mesmo tempo, temos de assumir intimamente o local, ou seja, aquilo que é nosso, o nosso grupo. Pois tem algo que o global não possui: ser fermento, enriquecer, colocar em marcha mecanismos de subsidiariedade. Portanto, a fraternidade universal e a amizade social dentro de cada sociedade são dois polos inseparáveis e ambos essenciais. Ou seja, não se permita globalizar-se de tal forma que você esquece de onde você vive. Mas também não se feche tanto no seu contexto que você acha que você é autossuficiente. Inclusive a gente vai falar sobre isso muito em breve. Separá-los, ou seja, separar local de global, leva a uma deformação e a uma polarização nociva. Hoje a gente ouve falar muito de polarização na política e ficou até bonito falar sobre isso, né? Sobre polarização. A gente já vive numa mentalidade polarizada desde há muito tempo, sabe o 8 ou 80? Você não pode ser nem 8 nem 80, nem um extremo daqui nem um extremo dali. Isso serve para tudo na vida. Existe uma coisa muito importante na nossa vida que se chama equilíbrio. Seja uma pessoa equilibrada, não seja nem muito para menos, nem muito para mais, não seja nem muito desse, nem muito daquele. E aqui o Papa nos diz, não seja nem muito fechado no seu próprio umbigo, nem muito distante do que está próximo a você, sonhando com uma realidade que está muito distante. O Papa também fala sobre as nossas raízes, como pessoa, como povo. A gente não pode querer ser igual a todo mundo. Lembra quando a mamãe falava, você não é todo mundo. Ah, mãe, deixa eu fazer isso. Todo mundo vai fazer, você não é todo mundo. Então o Papa olha pra gente agora e dá um puxão de orelha. Escuta aqui, católico, você não é todo mundo. Não queira ser igual a todo mundo. Queira viver de acordo com a sua fé, de acordo com a sua religião, e a sua religião e a minha religião é uma que prega a fraternidade universal e a amizade social, como está aqui na Fratelli Tutti. Agora eu lerei um trechinho do parágrafo 144, que fala muito sobre isso, dessa tentação da gente querer ser todos iguais, no sentido de uma homogeneidade, onde a gente perde a nossa característica própria e vira todo mundo uma cópia do outro. Veja só, é a tentação manifestada na antiga narração da Torre de Babel. A construção daquela torre, que chegaria até o céu, não expressava a unidade entre vários povos, capazes de se comunicar segundo a própria diversidade. Ou seja, a Torre de Babel não foi feita para todos crescerem juntas. Não era uma unidade entre povos ali trabalhando juntos. O que ela era? Vamos ver aqui. Antes, pelo contrário, foi uma tentativa nascida do orgulho e da ambição humana, que visava criar uma unidade diferente da desejada por Deus no seu plano providencial para as nações. Deus não quer que a gente seja xerox um do outro. Deus quer, sim, que todos sejam iguais em dignidade, ou seja, todos com os mesmos direitos, todos tratados da mesma forma, com o mesmo respeito, mas que cada um preserve a sua individualidade. Que você não seja uma cópia exata e idêntica do próximo, como se fosse todo mundo um clone, pensando igual. Não é assim. A diversidade, como eu disse aqui, cresce, leva a um desenvolvimento diferente das pessoas. E para isso,
nesse ponto a gente tem que pensar no local. Porque como eu já disse, como até o Papa já disse nos vídeos anteriores, é um pouco ilusório a gente achar que a gente vai mudar o mundo. A gente não pode sair agindo para mudar o mundo. Primeiro, a gente tem que pensar no pequeno, a gente tem que pensar no local, na nossa realidade. Como que a gente ajuda o próximo? Como que a gente ajuda o pequeno que está aqui na nossa realidade, que está no nosso entorno, que está na nossa cidade, que está na nossa paróquia, no nosso grupo? E, fazendo isso, a gente tem essa perspectiva mais ampla, que se eu começo a ajudar o próximo, e se outras pessoas se motivam a ajudar o próximo, uma hora isso que começou pequeno vai se alastrando, vai aumentando. E essa fraternidade para de ser fechada no local e passa a se expandir para o universal. Essa é que é a ideia. E lerei para vocês agora o parágrafo 147. Considero ele um parágrafo bastante importante desse texto. Temos de reconhecer que quanto menor for a amplitude da mente e do coração de uma pessoa, tanto menos poderá interpretar a realidade circundante em que está imersa. O que isso quer dizer? Quanto mais cabeça fechada, quanto menos você se permite ir ao próximo, conhecer os outros, se abrir aos outros, mais fechado na sua cabeça você fica. E menos capacidade você tem de interpretar o que está ao seu redor. Porque o mundo é muito complexo. O mundo não funciona como um 8 ou 80. O mundo é uma infinidade de números. Então, se você se fecha em um número só, você perde a capacidade de entender todo o resto. Sem o relacionamento e o confronto com quem é diferente, torna-se difícil ter um conhecimento claro e completo de si mesmo e da sua terra, uma vez que as outras culturas não constituem inimigos de quem seja preciso defender-se, mas reflexos distintos da riqueza inexaurível da vida humana. Ao olhar para si mesmo do ponto de vista do outro, de quem é diferente, cada um pode reconhecer melhor as peculiaridades da sua própria pessoa e cultura, as suas riquezas, possibilidades e limites. A experiência que se realiza em um lugar deve desenvolver-se ora em contraste, ora em sintonia, com as experiências de outras pessoas que vivem em contextos culturais diversos. Ou seja, a gente só cresce quando a gente sai daquilo que a gente já conhece. Porque se a gente fica só naquilo que a gente conhece, a gente não evolui. Se a gente não imagine só, como que eu vou conhecer a Fratelli Tutti e falar sobre a Fratelli Tutti se eu não ler a Fratelli Tutti? Se eu nem souber da existência da Fratelli Tutti? É só quando eu tenho contato com esse texto e leio o texto que eu posso aprender esse texto e falar sobre esse texto com vocês que estão assistindo. Ou seja, o mesmo acontece nas nossas relações sociais. Se eu não vou até o próximo, conheço o próximo, me abro ao próximo, converso com o próximo, eu não aprendo nada com o próximo. E pior, às vezes eu posso até julgar, fazer um pré-julgamento, ter um pré-conceito do próximo. E aí o próximo deixa de ser ele e passa a ser o que eu enfiei na minha cabeça que ele é sem nem o conhecer. Daí vem a importância de a gente se abrir, de a gente se permitir conhecer, acolher, como eu já disse aqui. E esse texto, no final das contas, nos fala do risco que é a gente sempre olhar para o próximo como concorrente, olhar sempre para o próximo como um inimigo e não olhar para ele como alguém que pode ter uma transferência de experiências comigo, alguém que pode criar e fomentar e florescer um relacionamento comigo, em que possamos crescer juntos. Talvez, veja só a frase do Papa, talvez tenhamos sido educados neste medo e nesta desconfiança. Talvez isso venha de muito cedo, lá de trás, em que a gente sempre está acostumado a ver o próximo como inimigo, não como alguém que possa crescer conosco. Mas e aí, o que fazer? Se é que fomos educados dessa forma, como proceder? É isso que você vai descobrir se você continuar aqui com a gente, acompanhando essa série sobre a Fratelli Tutti. Obrigado por assistir esse vídeo e até a semana que vem.